E agora, minha gente, temos um bate-papo espetacular. Esse dia realmente é especial, porque estamos recebendo novamente ela, que eu tenho certeza que todo mundo estava morrendo de saudade. E hoje, com ele, doutor Bruno Bordesti e doutora Natasha Silessarenko, retornando ao Elgue Você. Olha, estou muito feliz por você estar aqui mais uma vez, e eu estava morrendo de saudade, doutora. A recíproca é verdadeira, eu também estava morrendo de saudade, como eu sempre falo, eu me sinto absolutamente em casa aqui. E é uma delícia estar aqui com vocês, porque agora falo de você e do bebê que está vindo aí, né? É verdade, anunciando a primeira vez aqui, eu não tinha anunciado. Eu ainda não tinha anunciado, mas não vou anunciar assim em detalhes para todos os telespectadores, mas nada melhor do que anunciar com a doutora Natasha. Ai, olha, pois é, você está plena, a gente pode perceber em você uma aura assim, extremamente linda, brilhante, iluminada, própria de uma mãe. Parabéns, viu? Que esse bebê venha trazendo ainda mais vida, mais luz e mais energia para você. Olha, é verdade, a gestação assim muda mesmo em vários aspectos. Eu acho que desde o primeiro momento que a gente tem a notícia, né? O exame, pega o exame lá, passa assim o mundo na sua cabeça e você começa a pensar em coisas, despertam, acho, coisas em você que você nem sabia que existia, nem sabia que existia. E é um amor. Elga, você vai sentir o maior amor da sua vida, aquilo que eu chamo de amor incondicional, aquele que você não é mais a primeira da sua vida, agora passa a ser esse bebê, é a coisa mais deliciosa do mundo. E tudo, né? É ver a barriga aumentando, a mama aumentando, depois começa ele a se mexer, uma delícia sentir ele se mexer, parece assim um arzinho, parece um pulzinho que está andando assim, é o bebê se mexendo. E depois quando nasce, aquele primeiro choro, depois a amamentação, é tudo assim, a gente se sente em verdadeiro estado de graça. E a gente percebe isso em você. Parabéns, doutora, minha linda! Obrigada mesmo. E doutor Bruno Bordesti, mais uma vez aqui no programa Elgue Você, sempre trazendo um conteúdo que transforma a nossa vida em decorrência de informações assim que tem um impacto muito grande. É algo assim que eu acredito que as pessoas elas têm muitas dúvidas, né, doutor, quando fala em genética, doenças genéticas, que é a nossa pauta hoje. Então as pessoas realmente confundem muito genético com hereditário. Então eu acredito que o programa de hoje, com esses dois grandes profissionais, que é uma oportunidade muito grande você ter informação com profissionais como vocês, doutora Natasha Silessarenko, patologista e pediatra, e doutor Bruno Bordesti, médico geneticista. Então eu sou muito honrada, muito agradecida por vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado, o prazer é todo nosso estar aqui, com certeza, né, Natasha? Vai ser um bate-papo muito, muito bacana hoje. Com certeza. E olha só, são pouquíssimos geneticistas no Brasil. São aproximadamente 300 médicos geneticistas no Brasil. Tem capitais que não tem médico geneticista. Aqui na nossa cidade, no nosso estado, são apenas 2. Então vejam a dimensão da importância de um profissional como o Bruno. Olha só. É verdade. Quando o doutor Bruno veio a primeira vez ao nosso programa, né, doutor? Inclusive o senhor veio falar sobre a especialidade, sobre o que é um médico geneticista, né, doutor? Sim, é muito importante levar a informação, né, e também divulgar a especialidade para que mais colegas interessem, né, os alunos de medicina, interessem também em fazer a residência, porque precisa de especialista, e o pessoal também precisa sair ali de São Paulo do Sul e ir para os interiores aí do país, né, a doutora Natasha falou. Palmas é uma capital, não tem geneticista. Olha só. Né? Macapá não tem geneticista, né? Então a gente tem uma carência muito grande no país de forma geral, né? E se não tem na capital, ainda mais nos interiores. Falando do interior de Mato Grosso, doutor, nós estávamos comentando um pouquinho antes sobre isso, sobre a carência ainda que existe no interior do Mato Grosso, infelizmente, né, doutor? Você está tentando suprir um pouquinho, né, doutor? Você está indo em algumas cidades. É isso aí. O pessoal está falando que eu estou igual aqueles cacheiros viajantes, né? É isso aí. Mas olha que a gente chega cheio de gás. Eu me lembro que assim que eu cheguei, em 1998, aqui em Cuiabá, meu Deus, eu trabalhava na Unic, na Univag, na Federal,
começando o CEDILAB. Então, realmente, a gente, quando é novo, Sim. tem gás, tem vitalidade, tem dinamismo e precisa levar isso realmente Sim. agora para o interior. Parabéns, viu? Muito bom. Eu tô viajando Excelente. muito, né, doutor? Cáceres, Sinop, Maravilha. Sorriso também. Maravilha. Tá indo. É isso aí, tá certinho. Tá acompanhando aí o André, não é isso? Tamo. Muito bem, é isso mesmo. Várzea Grande. Várzea Grande. também. Doutora, estávamos conversando um pouquinho antes da doutora chegar aqui sobre, eu acredito que seria muito interessante começarmos por aí, que há pouco tempo houve um mapeamento completo do genoma humano. Então tem pouquíssimo tempo, foi em 2021, eu não me corrijam se que 8% que faltava. Aconteceu em para poucos estar ele anos. completo, né? Porque isso, o mapeamento genético já aconteceu aí há quase uma década, ou mais de uma década, né? Que já se identificou o genoma humano e tal, mas isso tem se aprofundado cada vez mais, porque as técnicas laboratoriais para fazer os exames estão cada vez mais sensíveis, estão detectando melhor. Até 30 anos atrás se fazia o quê? Cariótipo, era o exame que para Único, estudar os praticamente. genes, tal, os cromossomos, melhor dizendo. Então era o cariótipo, que é um exame que, se você for imaginar olhando lá de cima, você vai ver a Terra só. Isso, o cariótipo permite você enxergar a Terra. E hoje já é possível você enxergar dentro da casa. Então, com exoma, por exemplo. Então, é fazendo assim uma alusão, uma metáfora, né? Como se você estivesse enxergando a Terra lá de cima do espaço, você enxerga só a Terra por fora, aquilo ali é o cariótipo, que era o exame que há 30 anos atrás se fazia para estudar os cromossomos. Era a última tecnologia. Era o que existia. Então, era bacana, era o que tinha. Hoje a gente sabe que a gente tem aí exames muito melhores, muito mais sensíveis, muito mais específicos, como o NGS, o MPLA, o exoma. Então a gente vai se aprofundando a ponto do exoma ser você está enxergando dentro da casa, está lá no céu e está enxergando detalhes dentro da casa do cidadão. Então é um exame muito mais sensível e com isso a gente consegue fazer diagnósticos muito mais precisos, diagnósticos que até pouco tempo atrás a gente nem imaginaria. E ainda há muito, mas há muito que se estudar. Eu acho que o que a gente sabe é muito pouquinho. Ainda é muito pouco, mas É eu acredito muito que a pouco. evolução vai ser muito grande Muito. daqui pra É frente. aquilo que a gente estava conversando aqui antes. O que eu aprendi de genética na faculdade, eu me formei há 32 anos atrás, tudo bem, tem bastante tempo. Mas, assim, mudou completamente. Hoje, muitos achados, hoje existem verdadeiros bancos de informações genéticas que você vai lá para ver se acharam alguma coisa alterada, uma alteração lá por exemplo, lá na Índia. Botam naquele banco de tal forma que o pesquisador lá, por exemplo, na Espanha, achou aquela mesma alteração. Então é assim que vai se construindo o conhecimento na genética, Sim. né? Eu acredito que o impacto disso em prevenção e tratamento também, né, doutora, é muito grande. Com certeza. Né? A gente gera, hoje em dia, né, o grande desafio, inclusive, dentro da genética é que tem se gerado muito dado e a questão é trabalhar esses dados que gera no sequenciamento, por exemplo, de uma pessoa, né, gera uma quantidade enorme e quando eu junto isso com um banco populacional, como a doutora Natasha falou, eu consigo ter uma noção do que é normal ou benigno e o que causa doença, né? Porque a gente tem variações no nosso material genético, né, que faz a gente ser igual e diferente ao mesmo tempo. Igual como? Então, a gente tem um nariz, 2 olhos, um coração, 2 pulmões, mas existem variações no nosso material genético que faz com que nós sejamos diferentes também, né? Estatura, tom de pele, Cabelo, cor de cabelo, se o cabelo é crespo, distância se o do cabelo olho para o é. tudo é geneticamente determinado. Tudo é geneticamente determinado, né? E isso é uma coisa incrível da gente pensar. E hoje esse campo avançou tanto, evoluiu tanto, e aquilo que o Dr. Bruno falou, muitas coisas do que se acha nesse exoma pode não representar absolutamente nada. Ou algo que ainda não se descobriu, que vai se descobrir. Então, por isso que é um campo ainda inexplorado e que tem muito ainda a se descobrir. Agora, não é que agora todo mundo, eu quero fazer esse exame, aí eu quero fazer o exoma. Não é assim. Tem que ter toda uma indicação para isso. Todo exame precisa de uma indicação, né? Aquilo que a gente estava falando, Sim. do NIPT, que é o NIPT. teste, que é uma sigla em inglês que significa Non-Invasive Prenatal Testing. É um teste pré-natal não invasivo. Então você colhe do sangue da mãe, da gestante. Eu fiquei impressionada. Isso, a partir da 9ª semana de gestação. Então é importante que seja a 9ª semana, porque
A partir da 9ª semana é que se tem uma fração fetal maior, então a gente precisa ter uma fração fetal boa, porque a gente vai examinar através do sangue da mãe células da placenta que representam células desse bebê. Sim. Então aí a gente faz o chamado NIPT, que é esse teste pré-natal não invasivo. Então a gente tem 2 tipos de NIPT. Tem o NIPT mais simples e tem o NIPT mais ampliado, que é o chamado NIPT panorâmico. Sim. Então o NIPT mais simples, ele detecta lá Edwards, que é a síndrome da trissomia do 18, Patau, que é a trissomia do 13, Down, que é 21, faz também as anomalias dos cromossomos sexuais, Turner, Klinefelter e outras aneuploidias relacionadas aos cromossomos sexuais. E o panorâmico, além dessas, 13, 18, 21, as anomalias dos cromossomos sexuais, faz de George, Cri-du-Chat, Engelmann e Prader-Willi. Né? Então, assim, e tem algumas variações, porque já existem vários no mercado, mas enfim, normalmente são essas as alterações genéticas que se faz nesse teste pré-natal não invasivo. Então, é um avanço e isso está se estudando cada vez mais. Já tem o NIPT também usado para detectar possível aparecimento de câncer naquela gestante. Olha que bacana. Se ela tem predisposição a ter, enfim, isso ainda está sendo também estudado. Mas é importante, Elga, que se diga que o NIPT é um teste de triagem. O que significa um teste de triagem? Ele não dá diagnóstico, ele aponta. Então, por exemplo, Deus o livre se viesse um teste alterado desse. Não significa que seu bebê teria um problema. Teria que fazer exames mais, digamos assim, específicos, né? Para definir esse problema, porque é um exame de triagem, tá? Quando eu te liguei para falar, né? Eu fiz o exame, né, doutora? E realmente demora um pouquinho, uns 15 dias para sair o resultado, doutora. Então foram aqueles 15 dias, sabe? De ansiedade pura. Né? Mas também depois que você tem o resultado, que na realidade é a triagem que a doutora falou, né? Que tem baixas possibilidades. Isso, porque ele trabalha em cima de probabilidade, né? Nossa, aí realmente começa a gestação. E aí a gente respira aliviado, né? A gente respira aliviado, porque o exame, ele também não vai te dar, como eu já falei, não dá o diagnóstico, ele trabalha em cima de probabilidades. Então ele leva em conta a idade da mãe, ele leva em conta a idade gestacional e faz uns cálculos e vê por aqueles achados qual a chance, a probabilidade dela vir a ter um filho com alguma dessas condições que a gente comentou. Doutora, esse exame é novo? Ele é um exame relativamente novo, ele deve estar no mercado aqui do Brasil há aproximadamente uns 5 anos, mais ou menos. Entendi. Então, é que antes se fazia o chamado teste triplo, que colhia sangue da mãe também, mas se dosava, faziam dosagens bioquímicas. Então fazia lá beta-HCG, estriol livre, alfa-fetoproteína, e jogavam no gráfico também levando em consideração a idade materna, a idade gestacional, jogavam lá para ver a probabilidade de ter essas alterações. Mas indireto, né? Isso. Eram testes indiretos. Aí depois surgiu o PAP-A, que é a proteína A associada à gestação. Então, assim, eram testes bioquímicos. Esse está fazendo um teste molecular, ele é muito mais específico, muito mais sensível também. É uma evolução mesmo, né, uma evolução. E, na verdade, antes de tudo isso, fazia só ultrassom, né? Translucência nucal, aquela coisa de medir a dobrinha do pescoço da criança. Então, na verdade, essa avaliação pré-natal, ele envolve vários exames, né? Então, a gente tem o ultrassom, a gente tem a história materna, a gente tem aí, pode fazer os testes bioquímicos, faz o NIPT, e com base em tudo isso, mais a idade materna, a idade gestacional, se chega aí a uma estimativa, uma probabilidade daquela mãe ter um feto comprometido ou não. Mas é tudo na base da probabilidade. Uma vez dando alterado, tem que fazer testes aí complementares. Uma amniocentese, que é tirar o líquido da barriga. Uma cordocentese, que é tirar o sangue do bebê, ainda na barriga. Ou fazer biópsia de vílo corial. Aí depende da fase gestacional. E chegou aquele momento de darmos uma paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este programa maravilhoso, falando da evolução da genética com a doutora Natasha Silessarenko e doutor Bruno Bordeste.
Doutor, nós estamos hoje aqui falando sobre doenças genéticas também, várias coisas, mais doenças genéticas. E eu gostaria de iniciar o bate-papo propriamente dito de doenças genéticas, fazendo essa classificação, porque existe uma confusão. Quando você fala doenças genéticas, as pessoas confundem muito com hereditárias, né? Eu acredito que eu falei isso com o senhor. E também tem as congênitas, tem as adquiridas. O senhor poderia classificar um pouquinho pra gente? Vamos lá. A diferenciação de genética hereditária é bem legal, principalmente os pacientes chegam no consultório e falando, eu vim aqui, né, doutora André encaminha lá, chega lá, vim aqui descobrir se meu câncer é genético. Eu falo, a consulta acabou. Porque né? Porque o câncer é uma doença genética. Sim. Porque naquele tecido do tumor, eu tenho, na verdade, não são uma, duas, nem 3 mutações. Eu tenho incontáveis mutações. A base do câncer é essa, né? É acontecer mutações naquele tecido. Vamos supor um câncer de mama, né? Naquela parte do tumor, eu sei que tem mutação. Mas, se eu for tirar o sangue da paciente, eventualmente fazer a biopsia em outro tecido diferente, eu não vou encontrar, né, na maioria dos casos, aquelas mutações. Então, é uma doença genética que, na maioria das vezes, não é hereditária. É esporádica, aconteceu naquele pedacinho, né? Hereditária quer dizer que passa de pai para de filho. pai para filho. Sim. Então, existem as síndromes hereditárias, né? Que é o caso da Angelina Jolie. O hereditário sempre é genético, doutor? O hereditário, sempre é genético. Sempre é genético. O hereditário é genético. Porque tem no meio Mas nem todo tem o genético vai ser congênito ainda, que às vezes Ainda tem ainda o confunde, né? congênito. Congênito, vamos pegar um exemplo, né? Que a gente teve aquela epidemia de Zika, né? Aqui no Brasil, né? Não é um evento genético, é uma infecção por um vírus, mas que causou uma anomalia congênita. Congênito significa nascer com, que era microcefalia. Entendi. Não era genético, Entendeu? não é hereditário, mas o bebê sofreu aquela injúria Dentro do útero e nasceu. Isso é congênito, né? Então, de fato, há uma mistura de todos esses conceitos, né? E o adquirido foi depois do nascimento, então? Depois do nascimento. Isso é como se fosse pegar um Covid. Pegou um Covid, né? O pessoal lá exposto ali à radiação que desenvolveu câncer. A foi própria AIDS, adquirido. né, que a doutora veio aqui, fez um programa maravilhoso falando sobre a AIDS. Então também é uma doença adquirida. Uma doença adquirida. Então, acho que acredito que as pessoas agora não vão confundir mais, com toda certeza. E as doenças genéticas raras? Então, as doenças raras, aí entra um grupo, né, é um grupo enorme, são mais de 7 mil doenças já relatadas, diferentes no mundo. Nós São fizemos 13 programa milhões de também, né, brasileiros doutora? com doença rara. Falando de 13 milhões de doenças brasileiros. raras Falamos. também. É assim, Que não são tão raras assim, então. não são raras porque quando junta Quando todas junta no todas, grupo, elas representam um grande número de doenças, né? Porque vai desde doença genética, que a maioria, né? 80%. 85% das doenças raras são de causa genética. E 75% acometem crianças, né? Exatamente por serem de natureza genética. Os outros 15% são doenças autoimunes, doenças inflamatórias, doenças infecciosas. Então, mas um grande contingente, digamos assim, a base das doenças raras, sem sombra de dúvida, são as doenças genéticas. Entendi. Que são doenças relacionadas ao gene, né? Como ele está explicando. Então, como nós estávamos falando, hoje já temos um avanço nesse diagnóstico muito grande, né? Para a gente detectar esse tipo de doença quanto antes, até na barriga, né? A gente já consegue na fase da gestação. Exatamente. O NIPT é um dos exames pelos quais se pode lançar mão e diagnosticar essas doenças, né? Essas doenças de natureza genética. Foi lançado nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil já está sendo liberado, o NIPT Carrier, que eles analisam, né, se eles fazem o exame, o NIPT ampliado, mais a análise no DNA materno, se a mãe é portadora de alguma de doenças recessivas. Então, por exemplo, a amiotrofia espinhal. A amiotrofia espinhal é uma doença genética que o bebê nasce hipotônico, então é como se fosse uma bonequinha de pano. Sim. Ele não consegue se movimentar. Só que a grande questão é que essa doença, antigamente a gente tinha que esperar, né, doutora Natasha, que é pediatra, tinha que esperar o bebê. Por quê? Ele vai começar a sustentar o pescocinho com 3 meses, né? Então o bebezinho já tem esse atraso. Demorava às vezes demorava o diagnóstico porque tinha que esperar os grandes marcos do desenvolvimento. Sustenta o pescoço, pode sustentar até os 5 meses. A maioria sustenta até o 3º, mas a curva de Gauss vai até o 5º mês. Então, foi atrasado para sustentar o pescoço, depois foi atrasado para sentar com apoio, depois foi atrasado para sentar sem apoio. Enquanto que hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico muito mais precocemente. E aí né? gera a outra questão, que é uma doença genética que hoje tem
terapia gênica. Então, é possível corrigir esse defeito genético para o corpo produzir a proteína, né? A proteína de sobrevivência do neurônio motor, que é a SMN, e aí a gente consegue levantar a suspeição de que aquela criança pode ter AME dentro do útero, para assim que ela nasceu, vai estar o pediatra do lado, aí o geneticista com um cotonete do lado para fazer a coleta teste do DNA. Porque DNA. aí já diagnostica aquela criança e ela recebe a terapia gênica ali antes do quê? Do primeiro mês de vida. Primeiro mês de vida, o que né? faz toda a diferença na Porque vida dessa criança. Quanto mais tempo leva para fazer o tratamento, mais neurônios Vão sendo motores morrem. destruídos, né? O doutor já havia falado de terapia gênica quando conversamos sobre autismo. Sim. Então, a terapia gênica é usada em vários tipos de patologia. Diversos. E é, né? é uma novidade? É uma novidade e eu acho que cada vez mais vai ser desenvolvido. para diversas doenças, né? Hoje a gente tem aí para as doenças, por exemplo, como o SCID, que é uma síndrome que envolve aí uma imunodeficiência completa da criança. Já é possível também fazer a terapia gênica e coloca-se o gene que produz as imunoglobulinas, enfim, e aí a criança, então, consegue ter uma vida normal. Só que isso ainda só está em experimentação no exterior. Ainda aqui no Brasil, até onde eu sei, não fazem. Foi, né? Aqui o que foi liberado foi o de AME e de amaurose congênita de Leber, que é uma doença que causa cegueira congênita. Então, possibilita a criança, Isso é fantástico, né? Então, enxergar. Hoje o tratamento é por aí. Sem sombra de dúvidas, a terapia gênica veio para entrar ali naquele gene que está defeituosinho e resolver aquele problema. Como o doutor falou, eu aprendi com o doutor quando conversamos sobre autismo. É tipo uma substituição, né, doutora? Exato, depende do problema, né? Mas Sim. tem uma mutação, por exemplo, na anemia falciforme, existe uma alteração do ácido glutâmico pela valina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina. Então você vai lá e bota o aminoácido certo, pronto, resolve, entendeu? Então é isso, é resolver o problema. Então essa mutação que ele tanto fala é uma modificação na sequência de aminoácidos que compõem a proteína. Então, uma única alteração ali faz, às vezes, uma doença muito grave. Então, a terapia gênica vem para resolver isso, é tirar aquela letrinha e botar a letrinha certa. Sim. Doutora, essa ampliação assim, nesse conhecimento em relação a esses recursos que tem na questão da genética hoje em dia, vai mudar a história, né, de muita gente. Sem sombra de dúvidas. A genética veio aí para realmente revolucionar a medicina e tornar personalizado os tratamentos. Hoje se consegue fazer, você consegue dizer qual é a droga que vai atuar melhor, por exemplo, na depressão para aquele paciente, por fazer uma medicina personalizada, farmacogenômica para isso, enfim. Hoje, tudo baseado na genética. Olha que maravilha, porque a gente é único, né? Exato. Nós somos únicos, nosso material genético é único. Mas sabe que o DNA nosso é enorme, né? Aquela cadeia dupla e tal, mas só 2% que garante todas as nossas características. É sério? São 2%. Antigamente, o pessoal até falava, né, que o restante era DNA lixo, né? Só falava. Eu falava assim, que pretensão achar que alguma coisa que Papai do Céu colocou ali é lixo, né? Não é, né? Papai do Então, Céu não ia fazer isso. Então, hoje a gente tem descoberto, né, porque o exoma mesmo, esse nome vem da palavra exons e fala a respeito do que a doutora Natasha disse, né? Os exons são aquela pequena parte que é como que eu falei do livro no programa anterior, né? Que eu falei que é como se fosse um livro com um manual que o corpo usa para montar uma proteína. Então, são as páginas escritas desse livro, né? O exoma. Só que esse restante, né, de DNA, ele é ali o maestro da orquestra. Então, os genes ali são os instrumentistas e aquele DNA que era o lixo é o maestro. Então, ele coordena o funcionamento. Então, 98% desse DNA coordena o funcionamento desses 2%. Só coordenação desses 2%. Olha a importância de fazer uma gestão do gene, não é? A importância da gestão, né? Então, ele entra no que a gente conversou, a gente bateu um papo sobre epigenética também. Então, falando sobre importantíssima a influência que o meio ambiente faz sobre os seus genes, né? Que é um conceito que é um conceito relativamente novo, que achava que o gene que você nascia era aquilo e pronto, acabou. Na verdade, a gente sabe que o meio ambiente interfere. Hoje é muito claro a gente ver isso. Por exemplo, no câncer de intestino. Você sabe que está intimamente relacionado com aquilo que a pessoa come. E a genética é uma coisa muito forte. Se você tem história de câncer de intestino na família, você tem que começar a fazer os exames de triagem antes
do que o recomendado, que é 45 anos de idade. Tem que fazer antes, porque a chance de por você ter tido já alguém na família é muito maior. Então, a genética é forte, mas o que você se alimenta, como você se alimenta, é importantíssimo. Tanto que, por exemplo, os orientais, quando mudam do Japão para outras cidades, oriental tem muito câncer de estômago. Olha só. E quando eles mudam para outros países, diminui a incidência. Por quê? Porque está relacionado, obviamente, com aquilo que eles comem, né? Você vê que a genética, lógico, é muito importante, mas os hábitos que você tem na sua vida também tem um impacto muito grande, né, doutor? Interferem diretamente no funcionamento. Muda a sua genética e pode desenvolver. No câncer Pode mudar para o bem ou para o mal. Então, Entendi, assim, doutora. os hábitos que todo e qualquer médico vai sempre falar, quer ter vida boa, quer ter vida longa, coma bem, faça atividade física e tenha momentos de relaxamento. Sim. Então, esses são os 3 pilares para uma boa qualidade de vida. É comer bem. O que é comer bem? É comer muito? É comer... Não, é comer comedidamente, com maior quantidade de verduras, frutas, legumes, fibras, com menos industrializados, com menos alimentos com gordura hidrogenada, saturada, enfim. É o que todo mundo sabe, exatamente por causa da interferência do meio ambiente sobre a sua genética, sobre a sua qualidade de vida e assim por diante. De alimentação, né? Tá em dúvida, né? Desembala menos e descasca mais. Exatamente. Acabou. Desembale Perfeito. menos e descasque Acabou. mais. É bem Não vai isso. ter problema mais. Sem nenhum problema. Gente, olha, sensacional, de verdade, ter esse bate-papo, sempre com muita informação, sempre esclarecendo, né, e reforçando uma informação que, embora todo mundo fala que sabe, né, não, eu sei que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso fazer mas atividade acaba não física, fazendo, mas né? acaba não fazendo, e nós estamos aqui para realmente fazer esse alerta, Esse né, reforço, doutora? né? Esse reforço, porque daí a pessoa chama aquela responsabilidade que a gente isso aí. está nas nossas mãos, né, doutora? Às Com vezes certeza. você quer fazer mapeamento genético, né, doutor? Que o doutor está falando, todo mundo quer fazer o mapeamento, tem aquele medo de ter algo na família, alguma doença, alguma coisa que vai comprometer, mas se alimenta de qualquer forma ou não faz a sua parte, não é verdade? Igual a gente conversou, tudo é multifatorial. São doenças multifatoriais. A genética tem um peso importante, mas que a pessoa, inclusive esses outros fatores, é o que a pessoa tem controle, porque o DNA está lá, está escrito né? E ponto. Ponto. Agora, esses outros fatores, né, de estilo de vida, é o que de fato é possível de tá na nossa mão, né? De mapear, de tentar corrigir a rota. Por exemplo, câncer de mama. A maior parte dos cânceres de mama são cânceres não relacionados à genética. Não tinha história familiar e a pessoa apresenta. E por quê? São mulheres que não tiveram filho, ou são mulheres que tiveram filhos mais tardiamente, não amamentaram, são obesas, usam muito álcool, fumam. Os hormônios também. Então usam hormônios. Então tudo isso acaba interferindo e levando ao câncer. Mas quando já existe na família história de câncer de mama, você mapeia o gene que é responsável pelo câncer de mama, está numa região chamada BRCA1 e BRCA2. Mapeia, já sabe qual é o gene daquela família, então pronto. Todas as mulheres e homens também, porque 1% dos cânceres ocorrem em homens, e no homem é mais associado, então, a essa história familiar. Então já vê lá se aquela mutação daquele gene existe, pronto, aquela paciente então vai passar a ser vista com mais periodicidade, mais cedo, precocemente, ou pode fazer como a Angelina Jolie fez. Ela descobriu que ela tinha essa mutação e ela fez uma mastectomia bilateral. E não é só mama, né? Mama e ovário, né? Porque são cânceres que têm relação. Mama e ovário, então? Nossa Senhora, mas que bom que a gente consegue antecipar. É isso aí. Né? Por isso é que é importante sempre procurar um médico, não ir por coisa de internet, de sites, de Instagram, de nada nem conversa de grupo de WhatsApp. É procurar um médico, para saber o que fazer, e aí surge a figura do geneticista. Importantíssima a figura do geneticista para fazer esse aconselhamento genético, para fazer a parte de oncogenética. Então, a minha família tem muito tipo de câncer, então vai lá, ele vai mapear com você, vai te orientar qual o melhor exame a fazer. Essa é uma das grandes funções
do médico geneticista. A gente vê aquele paciente, na verdade, como um conjunto, né? Tem uma Exatamente. família Estuda ali, a família toda, né, estuda a família doutor? toda, É o médico né? da família também, Da né? família também. É isso aí. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, transmitindo todo o seu conhecimento e com certeza ajudando muita gente que estão aí nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer enorme, ainda mais na companhia da doutora Natasha. Foi melhor ainda. Oh, meu Deus, que honra! A honra é minha! Doutora, você é maravilhosa, estava muito sumida. Ah, eu tava morrendo de saudades Eu daqui. também. Então, assim, não demore a voltar aqui, que você Tô já pronta. faz parte deste programa. Estou e os sempre telespectadores sentem sua falta, Estou viu? sempre pronta, Elga. Pronta para vir aqui, para a gente conversar, para debater saúde, que, aliás, é o que eu faço aí há quase 40 anos. 32 de formada, mais 6 de medicina, dá 38 anos. Então, Doutora, é um impacto em muita gente, né? é. E a gente precisa fazer isso num mundo que se vive com tantas notícias ruins, com tanta notícia falsa, né? Com Sim. tanta confusão. A gente precisa ter um momento de... Bom, o programa da Elga não, ali traz sempre uma informação com médicos reconhecidos, com médicos aí que estão já há bastante tempo e que conhecem. Eu lhe agradeço muito e parabenizo aí por esse quadro. Oh, doutora, muito obrigada. Sabe que é uma honra enorme ter você aqui, viu? A honra é minha. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau, doutor, mais uma vez. Tchau, tchau. E o Obrigado. nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais, então fiquem ligados. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera, o QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa maravilhoso já está lá à sua disposição. E não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.